E aí, pessoal, estamos aqui com o grande mestre Axel Bachmann, do Paraguai. Tudo bem, Axel? Tudo bem, Felipe? Legal. Axel já é um dos melhores jogadores da América do Sul já faz alguns anos. Diria que na última década, se não é o que mais conseguiu, mas está entre os dois ou três que mais conseguiu se dar bem lá na Europa. Que eu diria que hoje em dia, com aquele monte de indiano e não sei mais quem, não é para Chineses. não é para qualquer um, né? Eu não vou listar todos os torneios porque a gente perderia um tempo, mas você tem algum desses que você ganhou que você tem um carinho a mais assim? Eu acho que dos torneios que eu ganhei da Europa, o principal e que foi uma espécie de impacto na minha carreira foi com certeza o Aberto de Capelina Grande, né? Que foi o primeiro grande torneio que eu ganhei na Europa. E Uhum. aí o pessoal começou a escutar um pouquinho mais meu nome, eu consegui alguns convites importantes e eu acho que também na confiança mudou muito, né? Mudou muito. Ah, legal. Bom, a gente chegar lá então. É, Você, assim, eu queria separar em algumas partes a entrevista. A primeira é você, novinho, como é que você teve contato com o jogo. Aí depois da sua época nos Estados Unidos e por último o sucesso final, se pode dizer assim, Uhum. na Europa. Mas vamos começar pelo básico. Você começou a jogar xadrez com quantos anos? Eu comecei entre os 4 e 5, né? Que eu tenho dois irmãos maiores e uma Uhum. irmã pequena, e meus irmãos mais grandes, eles jogavam com meu pai. Eu acho que eu enchi tanto eles, até que eles meio que falaram, tipo, para ele se acalmar, a gente tem que ensinar ele, né? E Uhum. é engraçado, porque eles até participaram de algum Pan-Americano e tal, Uhum. mas eles acabaram deixando logo, logo, logo. E eu fui o único que realmente se apaixonou pelo jogo. Você morou sua vida em toda em Cidade do Leste? Cidade do Leste, exatamente. Não na minha, tipo, eu morei até os 17, né, que eu Ah, saí, sim. saí de casa, né, para ir estudar. Uhum. E como é que era assim, como é que você ia em algum clube novinho? Você tinha, como é que é o xadrez em Cidade do Leste, naquela época? Então, naquela época tinha bastante xadrez, principalmente graças ao esforço do mestre FIDE já falecido Luiz Patriarca, que ele jogou vários torneios também no Brasil, Uhum. e o Júlio Ingolotti, que foi um presidente, foi campeão nacional e foi presidente da nossa federação. Então, eles ajudaram bastante no começo. E tinha muitos moleques participando nessa época. Assunção é a cidade principal, né? Como toda a capital. Uhum. Mas acho que nessa época, a Cidade do Leste tinha talvez a maioria dos campeões nacionais, ou pelo menos muito, muito equilibrado. Hoje em dia é um domínio total da capital. Ah, legal. Mas você frequentava algum clube? Porque eu lembro quando tinha hoje quase nem existe o site do ICC, quando eu jogava, você já tinha lá o seu nick referente ao seu time de coração e já mandava bem, né? Então era mais pela É, internet ou tinha algum não, clube? então, é que no começo, eu acho que quando eu comecei, tipo, 7 até os 10, 12 anos, Uhum. eu não lembro que a gente tenha internet na casa. Acho que isso começou a mudar aos 12, 13 anos, Uhum. que a gente começou a ter mais conexão, né? E a possibilidade de competir um pouquinho mais. Uhum. Porque eu acho que o xadrez de base em Cidade do Leste era bom, mas até um certo ponto. Claro. E o xadrez, originalmente em Paraguai, não tinha muita competição, né? Sempre que a gente queria competir, quase sempre ia ou para o Brasil ou para a Argentina. Então a internet facilitava essa possibilidade de jogar com pessoal, talvez jogadores titulados e tal, que eu acho que é muito, muito importante para o desenvolvimento de um jogador jovem, né? Aham. Então, essa época pré-internet, você ia num clube, tinha aulas, Não, estudava, como prova é que é? provavelmente não, nunca, tipo, no começo tinha um clube sim, mas não era um clube de xadrez. Acho que a gente nunca teve isso aqui. Tipo, Uhum.
um local onde você pode falar, eu vou até aquele local para jogar um pouquinho, né? Aham. É mais tipo alguma casa de um amigo ou algum clube que tipo vai Algum evento prestar, específico. exatamente, vai prestar o espaço, mas nunca um lugar fixo assim. Uhum. Então, era difícil. Eu acho que no começo tinha esse clube que ajudava, né? Mas logo após isso acabou e foi principalmente na internet, né? Que com a ajuda de alguns treinadores, eu gostava muito de jogar, né? Eu passava todo o tempo que eu podia. Aham. Então, eu gosto muito da competência dentro do xadrez, até o dia de hoje, né? Que o principal que me motiva dentro do xadrez. Ah, interessante. Mas aí, nessa época ainda pré-controle, você chegou a ler algum livro ou você realmente, ou você acha que seu desenvolvimento foi depois? Não, com certeza eu li algum livro, mas eu não era muito, tipo, de ficar lendo um livro assim, completamente focado. Eu Aham. meio que lia porque o pessoal falava, você precisa de ler para melhorar, né? Então eu Aham. entendia que era uma espécie de sacrifício. Só eu acho que até os 14, 15 que eu entendi que eu precisava e também eu comecei a fazer de um jeito talvez não vendo como um sacrifício, mas como uma ferramenta para melhorar meu xadrez, né? Eu entendia que as possibilidades de jogar torneios não eram muitas, então queria aproveitar o máximo possível, né? Então, obviamente, todo o material que eu conseguia pegar e o pessoal ajudava também, eu tentava pelo menos ler um pouquinho, né? Nem sempre eu ia completo, mas Aham. E tem eu algum. gosto, tipo, de ler meio que rápido, assim, né? Aham. E tem um ou outro assim que você lembra que você fala, não, esse eu acho que me ajudou? Não, meu Meu... sistema do Nimzovik. Ah, interessante. É legal que até agora todos os entrevistados que têm a língua mãe o espanhol falaram Mi Sistema e quase todos do português falaram Estratégia Moderna do Pacman. Acho que tem. Do Pac-Man. É engraçado, porque eu escutei um pouquinho disso. Talvez tenha um pouquinho na cultura, né? Um pouquinho. Porque também tem os livros do Grau, né? Que Uhum. para o pessoal que fala espanhol são normalmente uma espécie de enciclopédia pra gente, né? Sempre que Aham. começa e tal. Mas o que você sente assim que esse te ajudou foi o Mi Sistema. Sim, na época, na primeira época, né? Depois teve uns livros que eu acho que ajudaram muito para eu pegar esse salto, assim. Alguma dicasinha pra galera? Eu acho que uma vez que eu virei já grande mestre, os livros do Agard ajudaram muito no meu jogo. Uhum. E no começo, talvez o material, não quero falar um livro, mas eu acho que os livros do Boretsky são muito, muito bons para treinar Ah, interessante. a Só pra, didática. você falou Devoretsky ou Boretsky? O Boretsky, não Ah, sei. Boretsky. Não, não. Boretsky. Isso. Ah, legal, bacana. Tá, então aí aí na época de que chegou os computadores, a internet, assim, o Blitz era. Você gostava, jogava um monte. Era o seu treino assim, eu vou pingar um monte e acabou, vou dormir, acordo amanhã? Ou tinha alguma coisa além do. Como é que foi essa evolução aqui? Você já era um jogador razoavelmente bom, mas ainda tinha muito para ir. Eu acho que no começo que apareceu essa possibilidade de jogar um pouquinho mais na internet, eu joguei muito, né? E eu Uhum. não acho que não melhorei muito porque eu abusava em jogar, mas eu não estudava nada, né? Aham. Então, tipo, você começa a repetir alguns erros e isso não ajuda, né? O bom é você ter a possibilidade de jogar, mas também ao mesmo tempo começar a aprender dos erros que você vai cometendo, né? Uhum. Então, um pouquinho eu acho que não foi só mérito meu, mas também o pessoal que me ajudou, que teve muito. Eu não quero falar nomes porque sempre tem essa possibilidade de você esquecer de alguém, né? Uhum. Eu ia ficar Mas, magoado. exatamente. Então, eu acho que todo o pessoal que me ajudou sabe, eu sempre faço questão de falar com o pessoal, né, para agradecer. Porque eu acho que sozinho, mesmo você tendo o talento, a facilidade que tipo, o jogador pode ter, eu acho que é impossível, né? Porque Uhum. alguns detalhes só o pessoal que pode ver de fora pode talvez ajudar você a melhorar, né?
Mas essa época que você estava talvez pingando um pouco demais, você sentiu que você estava, sei lá, que o seu nível estava empacado, você precisava fazer alguma coisa diferente? Uhum. Isso, exatamente isso acontecia, né? Que eu via que eu não tava, até no rate do ICC, que nessa época acho que só rolava ICC, né? Não tinha todos os Era disparado chess, maior, né? não tinha chess.com, não tinha Lichess, ou pelo menos eu acho que não tinha, né? Uhum, E eu sentia que eu, não só que eu não estava melhorando, mas que eu estava indo para trás, né? uhum, E foi aí que eu comecei a pensar, né? Porque eu gosto, eu sou muito competitivo em tudo. uhum, Então, quando eu começo a me sentir que eu não tô conseguindo avançar, normalmente o que eu tento é, tipo, eu acho que eu sou bastante bom em me analisar e ser realista, né? Do uhum. que eu tô fazendo mal e eu tento melhorar isso aí. Ah, interessante. Aí, bom, você teve um salto, chegou. Eu estava entrando no seu perfil da feed, acontece algo engraçado que tá lá MF num ano, MI no outro, GM no outro, como se fosse uma Tipo, evolução uma questão extremamente anual. rápida. Não, interessante. E aí logo depois que você já virou grande mestre, você se mudou, é isso? Como é que foi? Foi exatamente isso, né? Eu acho que 2004, não, 2005 eu virei MF, 2006 MI, 2007 finais eu virei GM, né? Uhum. Mas eu acho que para virar MF e MI foi bastante rápido. Eu acho que eu tinha a força, porque eu comecei a Aham. trabalhar bem forte nessa época. Uhum. Mas para virar GM, eu acho que eu peguei as normas muito, muito rápido. E foi com uma sequência de torneios que eu joguei muito bem. Mas eu não estava jogando feito um GM ainda, né? Eu Aham. tinha talvez esse otimismo da juventude que me levava a ganhar algumas posições que eu normalmente não ganharia, até hoje, né? Porque acho que nas vezes o conhecimento até que não ajuda, né? De Aham. você tomar certas decisões. E então eu consegui essa sequência de normas, mas eu tive o problema de que não conseguia atingir os 2.500. Uhum. Tipo, todo torneio que eu jogava, eu ficava 2.480 e tal, até Aham. que eu fui para os Estados Unidos, né? Que eu, com a ajuda do treinador da faculdade, eu comecei a estudar minha carreira, mas também eles facilitavam esse treinamento com o Gilberto Hernandes, do Aham. México, que não só é um ótimo treinador, mas uma ótima pessoa. Ele me ajudou muito a chegar lá, né? Uhum. De alguns conselhos, e ajudou também em alguns detalhes que eu acho que são muito, muito importantes até hoje. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que eu virei GM, também em parte porque eu não tinha tanto tempo, acho que minha carreira de jogador passou para segundo plano, né? E eu acho que isso aí dá para perceber na feed, né? Como talvez depois de virar GM, que foi em 2007 até 2013, talvez, Aham. meio que eu oscilei entre 2.500 e 2.550, mas sem nenhum grande resultado. Aham. Foi. É, Mas isso mas na faculdade, assim, você levava o seu curso, mas tinha um estudo específico de xadrez, ou era só uma turma? Ou não era uma tinha. coisa meio que você estava deixando. Sim, de vez em quando você ia num treino, mas você estava levando Uhum. mais a sério a faculdade mesmo. Pior que eu acho que eu não tava, acho que não tava levando a sério nada nessa época. Mas eu acho que parte da minha motivação no xadrez meio que acabou uma vez que eu atingi esse título de GM, né? Uhum. Eu gostava de jogar, com certeza, mas ao mesmo tempo não tinha essa vontade de seguir crescendo, né? Uhum. Talvez pelo fato de que eu era consciente que eu tinha a faculdade, eu tinha meus estudos e tal, Uhum. então eles davam esse treinamento com o Gilberto no começo, depois ele saiu e chegou outro grande mestre, Aham. mas eu acho que talvez não aproveitei porque eu não tinha essa motivação depois de virar GM, né?
É Então, só para uhum, entender, é um pouco de psicólogo de boteco que eu estou fazendo aqui, sim, mas sim. o se tornar grande mestre era realmente algo que você queria muito ou não? Não, no começo, quando eu Antes, joguei, antes disso. tipo, no começo, quando eu comecei a jogar, com certeza não, porque eu via muito longe isso aí, né? Aham. Imagina que no Paraguai só tinha o Zenão Franco, né? Que era uma Uhum. espécie de lenda, ele estava lá em cima, né? E até Aham. hoje tá, ele é Claro. uma referência muito importante para a gente. Mas a possibilidade de chegar a grande mestre, eu acho que realmente chegou quando eu comecei a chegar aos 2.300 e senti que eu tinha potencial para seguir crescendo, né? Aham. Mas depois, como eu demorei tanto para chegar, tipo, acho que no momento que eu consegui a última norma até eu conseguir atingir os 2.500, foi, tipo, não sei, 1 ano e meio, talvez. Eu Uhum. acho que talvez não parece muito tempo, mas para quem está atrás de um objetivo é muito, né? Aham. Então, porque imagina que eu atingi a última norma, eu tinha 2.480, não estava muito longe, né? Era um torneio bem jogado, um 2 talvez. Exatamente, não parecia tão longe. Para mim, chegou um momento que eu estava indo para baixo, né? Então, eu acho que o psicológico é muito, muito importante. Aham. Então, nesse ponto da minha carreira, virou uma espécie de obsessão, né, de psicológica, porque acho que eu tenho esse perfil, né, eu sou meio obsessivo. Aham. Então, quando eu quero uma coisa, eu vou fazer tudo que, tipo, num Uhum. bom sentido, né, Claro, tipo, claro. tudo que é possível para eu atingir isso. Então, uma vez que eu consegui, como foi muita energia, talvez, e tal, meio que eu Baixou a falei, não, adrenalina depois. baixou a adrenalina, eu falei, tudo bem, eu vou continuar jogando, porque para manter a bolsa de estudos nos Estados Unidos, você tinha que competir, você tinha que treinar certas horas e Aham. tal, mas eu fazia internamente, obviamente, eu tentava fazer o melhor possível, mas era só isso, né? Aham. Por exemplo, quando eu tinha férias, eu não estava muito interessado em ir para a Europa. Uhum. Eu acho que isso dá para perceber, porque eu só fui para a Europa, tipo, competir uma vez que eu acabei a carreira, né? Ah, na faculdade, isso. Da faculdade, exatamente. Então teve esse período aí que você não estava tão preocupado, mas alguma coisa em algum momento aconteceu, porque lá para 2014, não sei exatamente o ano, 2013 eu acho que foi o ano do treino forte, veio né? um estouro monstruoso, né? Como é que foi a prévia disso, né? Como é que... Então, 2012 eu acabei minha carreira, né? No Uhum. final. Eu tinha muito claro que eu queria voltar para Paraguai, uma vez que eu acabava a carreira nos Estados Unidos. Uhum. Tipo, tava muito, muito claro, porque um monte de pessoal me falava, como que você vai voltar para o Paraguai tendo a oportunidade de continuar nos Estados Unidos? Uhum. Eu sempre fui muito de ir para minha terra, né? De voltar e ajudar de algum jeito. E Uhum. também porque eu tinha a minha família, que para mim é muito importante. Uhum. Então, uma vez que eu acabei a minha carreira, eu comecei a trabalhar no meu estudo, na carreira que eu estudei na faculdade. Uhum. Mas depois de 3 meses como que eu posso explicar? Do dia a dia, eu falei, não, o tempo está passando, eu já estou com 25 Uhum. e tudo bem, eu sou grande mestre, mas eu acho que eu tenho que me provar até onde eu vou conseguir ir. Aham. E foi aí que, tipo, eu consegui certo apoio de jogar alguns torneios na América, porque em 2013 eu joguei na América, Aham. mas eu treinei muito, muito forte, que foi o tempo que mais forte eu treinei. Esse muito forte eu já descobri que é uma das coisas muito relativas, porque eu já ouvi aluno de 10 anos falando que treinar muito, e normalmente isso se resume a uns 10 minutos por dia. Então, o que que É você. verdade, é O relativo. que que você considera, só pra gente entender, o que que você considera, o que que foi essa época de estudo seu, mais ou menos? Mais ou menos para você entender quanto a importância do xadrez na minha vida nessa época, eu levantava, eu fazia xadrez, eu tipo ia dormir e fazia xadrez. Era o dinheiro, Era era tudo.
era tudo nessa época. Isso durou o quê? Então, Pelo menos um ano, mais ou menos. pelo menos 6 meses, eu 6 meses. falaria. Tá. 6 meses. E você focava. Porque você já era um grande mestre, já tinha uma base boa. Você É, focava mais em alguma coisa ou era. eu comecei a trabalhar muito no cálculo, que é provavelmente o foco principal dos meus problemas, geralmente, né? Uhum. Porque eu acho que a minha estratégia e tal, o jogo mais posicional, geralmente eu talvez tenho mais facilidade. Uhum. Mas nessa época eu sofria muito. E aí eu também trabalhei um pouquinho na parte psicológica, Ah, interessante. que na verdade ajudou muito. Ajudou muito. Então foi, acho que um trabalho muito bem feito e também eu recebi um apoio da federação que me ajudou nessa época a treinar, não muito, mas 10 horas com o Abruk, Ah, que é um, interessante. um treinador tipo de reconhecimento mundial, né? Então, Aham. obviamente em 10 horas você não vai solucionar todos os problemas, Aham. mas eu acho que ele me ajudou tipo, dar uma olhada no xadrez de um jeito diferente, né? Do que a gente está acostumado aqui na América do Sul. Ah, interessante. Tipo, não foram as 10 horas em si, mas foi o que você levou pra. Exatamente, do jeito, né? Como que eu preciso trabalhar se eu quero, tipo, atingir. Ah, legal. E eu também sentia que, tudo bem, eu tinha 2.500, não sei, 40, alguma coisa assim, Uhum. e eu via muita gente de mais de 2.600 que jogava, e eu tinha respeito, mas eu sentia que não era melhor que eu. Aham. Mas eles me ganhavam sempre. Então, como que você explica isso aí? E aí eu Sim. entendi que faltava alguma parte, algum esforço por parte minha, né? Aham. E aí, tipo, começou a dar tudo certo. O esforço mais grande foi feito em 2013 e os resultados chegaram em 2014, né? Que eu estava muito forte na parte psicológica e eu Aham. estava muito bem preparado. Eu estava com essa, eu acho que nunca mais eu tive essa vontade de competir, né? Porque eu competi, imagina, em 2014, eu acho que a gente foi com o Evandro e o Iago para a Uhum. Europa em janeiro. E eu voltei só em agosto, né? É, Então, o ano todo, mais da foi, metade. é, foi a metade do ano, com certeza, e depois ainda teve mais torneios, mas aqui, né? Aham. Só acabou depois da Olimpíada, que eu tava viajando todo o tempo e eu nunca me senti cansado. Ó, Realmente, eu não tô. isso é impressionante. É, e que eu, hoje em dia, eu jogo 2 torneios seguidos, eu tô colapsando, assim. Então, eu não sei explicar como que isso aconteceu, né? Ah, interessante. Bom, os seus maiores. Eu sei que você ganhou torneios aqui, claro, mas assim, Uhum. o que a gente. O que houve mais é alguns sucessos seus da Europa. E aí Ah, vem a questão, realmente, o pessoal joga. Você se descreveu como um jogador mais posicional, que agora talvez seja mais completo, porque estudou outras coisas. eu acho que eu sou mais completo. Com certeza eu entendo mais xadrez hoje em dia do Ah, que eu entendia quando eu tinha 2.650. aham, Mas entendi. isso não significa que eu consiga melhores resultados. Eu acho que a prática, eu sou. Nessa época eu era um jogador muito prático. Uhum. E eu acho que parte dessa praticidade eu perdi com a falta de competência, né? De ficar competindo toda semana praticamente, né? Aham, ah, legal. E o pessoal na Europa joga. Porque tinha uma lenda aqui no começo dos anos 2000 que o pessoal da Europa tinha o rating acima da força, então a gente iria lá ganhar É, rating. é. Aí aconteceu em algum momento, cada um tem a sua teoria, a mais provável seja a inundação de jogadores como indianos e chineses, mas em algum momento isso se inverteu. E na média, parece que a galera que vai lá tem mais chance de perder rating do que de ganhar. Então, Uhum. como é que faz para não fazer isso? Para sair ganhando ponto lá? Não sei como que, Não, não sei como funciona, porque jogar bem eu entendo que é importante, mas com certeza, mas eu acho que a parte psicológica, que é um aspecto que não muita gente trabalha, é muito importante, porque você está saindo da sua cultura, do seu dia a dia, para ir para uma cultura completamente diferente. Uhum, Isso aí, na minha visão, é muito importante. uhum, Porque eu não me sinto, talvez, por exemplo, normalmente quando eu me sinto à vontade num lugar, eu acho que
normalmente jogo muito melhor. Aham. Obviamente você não pode só jogar bem em lugares que você gosta, né? Porque Aham. Fica meio aí tem um problema. restrito as opções. Exatamente. Então, parte disso eu acho que a preparação psicológica. Porque muita gente tem tanta expectativa de ir para a Europa e eles entendem talvez que é a chance da vida, Uhum. que talvez essa expectativa não é uma questão positiva, porque isso aí vai para a pressão, né? Então você acaba meio que jogando, sabendo que é provavelmente a única oportunidade que você vai ter de competir nesse nível. E, obviamente, isso não ajuda, eu acho. Tem pessoal que se motiva mais ainda, né? Mas Mas com então certeza. você ia com a cabeça pensando, eu vou lá, eu vou dar o meu melhor e seja o que Deus É, quiser. eu sou bem tranquilo nesse aspecto. Aham. Eu sou bem, tipo, talvez eu tinha problemas antes, mas como eu comecei a trabalhar muito, e eu, por exemplo, por que que eu comecei a trabalhar no psicológico? E teve um ano, esse 2013, que eu trabalhei muito forte. Uhum. Eu comecei a jogar todo o torneio, estava indo bem, mas na última rodada eu chegava e perdia. E aconteceu 2, 3 torneios. Aí chegou no quarto, quinto, que eu continuei perdendo, que eu já entrava sabendo que eu ia perder. Tipo, Hum. eu estava numa posição boa, mas aí já chegava aquela película, aquele filme que em algum momento você ia pinturar. E acontecia. Cia, cara. E eu não tinha nenhum controle sobre isso. E aí eu falei, ou vou pirar ou eu tenho que trabalhar nisso aí, né? Ah, E aí, interessante. e aí foi que eu trabalhei. Eu fui com o psicólogo esportivo, porque eu acho que não é qualquer um que pode ajudar, tipo, na Aham. minha visão. Claro, Porque ele claro. tem que entender também a pressão que você tá, tipo, aceitando quando você tá num momento desses, né? Uhum. Então, obviamente, na alta competência, isso aí muda um pouquinho. Que é Ah, um monte de fatores, e ele talvez me explicou. Obviamente é difícil para mim explicar tudo, mas eu acho que a importância disso aí foi muito, muito grande. Obviamente a preparação e o treinamento também. claro, uma E combinação. não, e não só isso, e eu acho que uma dose de sorte também ajuda muito nos momentos importantes. Que em algumas etapas você tem a favor e outras você tem em contra, que você sente que você está jogando muito bem, mas sempre acaba dando errado, né? É, entender que talvez vá mudar, você não precisa ficar achando que é o fim do mundo. Exatamente. Eu acho que isso mudou muito também. Antes Uhum. eu sofria muito com uma derrota. E eu acho que é parte de qualquer jogador, né? Se você Claro. não sentir nada quando você perde, talvez é um sinal que alguma coisa está errada, né? Aham. Mas também a mesma coisa se você sofre demais, que isso aí já não vai ser vida, né? Porque salvo que você seja uma espécie de Magnus Carlsen, Você vai acho, sofrer. eu acho que em todo torneio você vai sofrer muito, né? Porque Aham. é muito difícil acabar, pelo menos no meu caso é muito difícil acabar. Até os torneios que eu me dou bem, é muito difícil eu acabar um torneio sem uma derrota. Aham. Ah, interessante. Só para terminar esse papo da Europa, mas você sente alguma coisa diferente no estilo de jogo, por exemplo, do europeu como o espanhol, alemão, inglês, É, já começa a parte da Europa já lá dos armenos, aquela parte uhum. do Azerbaijão, Índia, é diferente ou você acha que ou para você tanto faz é xadrez? Não, com certeza tem diferenças em países, né? Hum. Obviamente, enquanto você vai mais perto da União Soviética ou ex-União Soviética, o Aham, nível vai crescendo, né? Eu acho aham, que geralmente o nível é muito, muito alto. Mas hoje em dia na Espanha é muito alto, na Alemanha a mesma coisa, e faz parte da globalização, né? Porque uhum, eu acho que os mesmos talentos indianos, chineses, até europeus, eles uhum. estão jogando em todo lugar. Então, já não tem um lugar que você pode falar, não sei, eu vou para esse torneio, eu não vou jogar com nenhum desses. Ou se tem, vocês me avisam, que eu quero ir para um lugar desses, né? Não, é bem isso. Mas se você acha, por exemplo, se você não pudesse jogar na Europa, nem nos Estados Unidos, se você ficasse só na América do Sul, se você se esforçasse mesmo mais do que você se esforçou, você acha que você conseguiria chegar na mesma força que você chegou? Ou você acha que esse Não, não, intercâmbio não. era nesse. Obviamente, para você melhorar, você precisa jogar com os melhores, né? Hum.
Não tem, tipo, essa competência de você... Porque quando você joga na Europa, em qualquer torneio, até o mais pequeno, tem um monte de GM, né? Uhum. Então, aqui eu acho que só os melhores abertos reúnem esse tipo de jogadores. Sim. Então, eu acho que na América do Sul, você não tem a possibilidade de jogar mais que 5 torneios ao ano, que você fale talvez um nível de, não sei, 2.350, 2.400 em promédio, né? O rate médio dos adversários. E já na Europa você consegue uns 40. Em toda semana você consegue jogar se você... Agora não, né? Claro. Com a pandemia, mas originalmente sim. E em qualquer país ainda, né? Isso é impressionante. É impressionante. Bom, legal, Axel, acho que deu para entender bem, quer dizer, seria fácil poder replicar o método, mas deu para entender bem, acho que os passos. Agora, para terminar, pedir para você falar um pouco do melhor lance da sua vida, ou porque você achou brilhante, ou porque te dá uma memória boa, por qualquer razão. Bom, como eu estava falando antes da entrevista, eu não sou, eu acho, um cara com partidas muito espetaculares, assim. As minhas partidas, geralmente, são partidas bem calmas, e até muita gente me pergunta, você nunca faz uma combinação, você não sacrifica e tal? E a verdade é que para mim é muito difícil, né? Eu começo a passar mal, se eu começo a estar com material menos, eu não vejo mate, alguma coisa assim. Então, tem duas opções. Eu estou muito bem preparado, eu conheço a posição à profundidade, ou alguma coisa especial aconteceu. Eu acho que essa parte especial aconteceu numa partida nesse ano 2014, que foi o ano que eu consegui estourar, né, de quebrar os 2.600, que foi o ano que eu decidi também ir para a Europa pela primeira vez. E eu consegui uma sequência de torneios muito bons, e um desses foi nessa partida, que foi jogada em Salacaros, na Hungria, que eu acho que foi a primeira vez que eu também bati num 2.700, que foi o Raporte. E foi na Hungria ainda, né? Então foi bem especial. E a partida que eu acho que eu fiz um dos meus melhores lances foi contra o Onishuk. Que foi um lance, eu acho, talvez normal, mas aceitando porque eu sentia, é difícil explicar, mas eu sabia a ideia dele, né? E eu acho que essa é uma das minhas principais qualidades como jogador, né? Que eu acho que eu me antecipo muito bem às ideias do meu oponente, né? Nem sempre, né? Mas eu acho que eu, mais ou menos, me adapto bastante bem nesse aspecto. E isso aconteceu. Então, como eu sabia a ideia do meu oponente, eu acho que eu fiz um lance aparentemente normal, mas bem provocativo para ele entrar na confusão, vendo um monte de detalhes e entrando com material a menos, mas numa posição ganha, né? Eu achei bem legal. Provavelmente vocês vão olhar e vocês falam, tipo, não, mas isso aqui é normal, mas pra mim foi especial porque eu tava com material a menos, que não acontece muito. Qual que era o lance? Isso aí você me botou numa... Tudo bem, eu pergunto. Eu lembro que o lance dele era um Bispo H6. Foi o lance anterior ao Bispo H6. Foi o lance anterior do Bispo H6. Não, foda, a gente vai achar essa. Mas a minha memória, isso é engraçado, mas a minha memória é muito ruim. É estranho, né, pra xadrezista, mas eu não tenho muito claro isso, geralmente. Você lembra mais as ideias do que o exato. Exatamente, eu sou mais de aproximar algumas... Legal. Bom, queria agradecer, Axel, acho que foi muito bacana, além da entrevista ter sido muito boa, o seu português, acho que todo mundo vai entender. Se a gente tentasse fazer em espanhol, acho que nem você entendeu falando com você, então desse ponto foi bacana. E agradecer bastante, acho que o pessoal do canal vai gostar. Não, valeu Felipe pelo convite, eu
quero te também parabenizar pela iniciativa. Eu acho que você começou com essa ideia num tempo bastante especial, eu acho que não só no Brasil, mas mundialmente. E eu acho que todo o pessoal que gosta de xadrez aprecia muito o trabalho que você está fazendo. Então, espero que você continue com essa ideia, não só nesses tempos, mas quando tudo isso acabar ainda. Obrigado. Valeu. Bom, é isso, Axel. Até mais, pessoal. Abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.